CBN, seu direito. E o assunto da semana é o julgamento do golpe que roubou aí os holofotes, e nesta semana o STF concluiu o interrogatório de 8 réus que, segundo a Procuradoria-Geral da República, fazem parte do núcleo crucial da organização criminosa que teria tentado o golpe de Estado em 2022. Foram ouvidos só nos últimos 2 dias Mauro Cid, Alexandre Ramagem, Almir Garnier, Anderson Torres, também o general Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Walter Braga Neto, além, claro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E hoje também a gente foi surpreendido aí com a notícia da prisão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que é alvo de mandados de busca e apreensão expedidos pelo STF na manhã de hoje, mas que são cumpridos pela Polícia Federal. O que a polícia investiga agora é se ele tentou pegar um passaporte para deixar o Brasil. O Cid teve os celulares apreendidos e prestou depoimento já na manhã de hoje. E nessa mesma operação, o ex-ministro do Turismo do governo Bolsonaro, que é o Gilson Machado, foi preso em Recife, capital de Pernambuco. Para entender tudo isso, a relação também entre esses fatos, a gente conversa agora com o doutor Marcelo Pellegrini, ele que é especialista em direito público eleitoral, participa toda sexta-feira com a gente aqui do Estúdio CBN. Oi, doutor, boa tarde, bem-vindo. Taila, boa tarde aos nossos ouvintes. Então, vamos lá, Taila, são 2 temas distintos. Enquanto corre a ação penal no Supremo, que nesse momento foi a fase de interrogatório, que já é do meio para o fim da ação, digamos assim, agora as partes vão ter a oportunidade de pedir alguma diligência, pedir alguma prova adicional, isso ser submetido ao relator e à Procuradoria da República. Posteriormente, nós temos as alegações finais, primeiro da Procuradoria, depois do delator e, por último, dos demais réus, para que daí sim seja posto em julgamento o mérito da ação. Ou seja, se houve ou não houve o cometimento de crimes, por quem e quais crimes. Já o segundo tema, eu acompanhei pela mídia agora cedo também. Me parece que foi deferida a prisão do delator e de um deputado ou senador não integrante da ação penal em razão de uma tentativa de obter o passaporte português. O delator tem as questões de ficar no país, participar de todas as sessões, mas me parece que a parte dele já está revogada já. Ou seja, que ele não se apurou que ele tinha o intuito de se evadir do país. Doutor, e aí no caso, essa prisão de hoje é uma investigação da Polícia Federal que não tem relação direta com o julgamento do golpe, é isso? Exato. Me parece que a Polícia Federal, por algum motivo, interceptou a tentativa do Gilson Machado de obter o passaporte português em favor do Mauro Cid, num outro procedimento que não dessa ação. Como disse o delator, ele assume algumas obrigações, que a gente chama lá de medidas acautelatórias, medidas preventivas. Dentro delas é a de permanecer no país, indicar sempre seu endereço, pedir autorização para deslocamento e participar de todo e qualquer ato do processo. Ele não pode descumprir essas condições sob pena de não só ter a prisão decretada, como em última análise ter rescindido o acordo. Mas, de novo, me parece, pelo que eu escutei rapidamente aqui na mídia, que a parte em desfavor do Mauro Cid já estou revogada. Ele não tem mais a prisão contra si nesse momento. Doutor, agora voltando a falar do julgamento do golpe, né, como é chamado aí pela mídia. A gente teve esse interrogatório nessa semana, o senhor disse que tem agora o prazo, né, para que as defesas peçam as diligências adicionais. Qual que é esse prazo? Quanto deve durar essa fase do julgamento? Então, Tela, existe uma discussão hoje muito técnica e relevante no processo, que é se houve ou não houve, por parte do Supremo, a violação do lawfare. O que é o lawfare? É quando você se utiliza rigidamente das normas para afogar a parte contrária, né? Seja em documentos, seja em diligências, seja em um grande número de informações que você precisa processar para fazer essas petições. Essa é uma discussão relevante. O rito está seguindo a legislação, mas o que os réus dizem é que a quantidade de documentos apresentados é muito grande
e que não seria possível fazer em 2 dias, 5 dias, 3 dias, ou seja, nos prazos ordinários da legislação. Nesse momento é muito mais a questão de discutir essa tese do que propriamente seguir os 2 dias, os 3 dias, os 5 dias. Que os prazos no processo criminal sempre são mais curtos. Doutor, e é só depois disso tudo que esse julgamento iria para as alegações finais e depois ainda a gente teria um julgamento pela condenação ou absolvição dos 8, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro? Exatamente. Há uma estimativa que esse caso pode ser julgado entre setembro e outubro deste ano. E aí você tem que julgar cada réu por cada crime. Você pode absolver por um crime, absolver totalmente, absolver pela maioria dos crimes, condenar por todos. É uma decisão muito técnica e aí tem que ser muito individualizada cada conduta para o julgamento final. Diferentemente do momento que você recebe a denúncia, quando você tem indícios, a condenação ela tem que ser muito precisa. Doutor, e claro que a maior especulação é em relação ao futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já vi muitos especialistas aí, inclusive, ventilando na mídia essa semana uma previsão de que ele esteja preso, até setembro ou outubro. É algo difícil de cravar ainda. Quais podem ser as consequências, principalmente para o Bolsonaro? Então, Tayla, vamos lá. Cravar se ele vai ser condenado ou não, se houve um ilícito ou não, é até muito difícil a gente fazer esse juízo de valor e talvez até equivocado, Eu não participo do processo, não estou lá no dia a dia, fica um exercício muito grande de futurologia. Mas não só para o ex-presidente Bolsonaro, como para qualquer réu. Uma condenação criminal, a depender do prazo, pode ou não ser uma prisão em regime fechado. A depender do prazo, pode ou não ser uma prisão domiciliar ou regime semiaberto. E, independente do prazo, se tem prisão ou não tem prisão, formalmente falando, você tem as consequências secundárias de uma condenação criminal. Sim. Pagamento de multa, suspensão de direitos políticos e declaração de inelegibilidade, que pode atingir qualquer um dos réus, em maior ou menor extensão. Mas isso a gente só vai poder saber e afirmar após o julgamento, o devido processo legal, o esgotamento de todos os argumentos, seja do órgão acusatório, seja do órgão de defesa. Antecipar veredito não é muito aqui a minha, digamos assim, a minha sistemática, o meu modo de proceder. Depois dessa decisão, a partir do momento que houver o julgamento e houver a condenação, seja uma pena de prisão aí ou não, a absolvição, essa decisão, ela tem ainda a possibilidade de ser revertida de alguma forma? Como o julgamento será pela primeira turma, até foi objeto de debates quando do recebimento da denúncia, Tayla, se o julgamento seria pela turma ou pelo plenário, e venceu a tese que seria pela turma. Em razão disso, a decisão da primeira turma pode ser desafiada através de algum recurso interno no Supremo para se levar ao plenário, seja através dos embargos de divergência, seja através de uma afetação própria do tribunal. Isso pode ocorrer ainda também. Com certeza a gente vai falar muito desse tema ainda aqui na coluna, doutor? Agradeço muito aqui as explicações com a gente, doutor Marcelo Pellegrini, ele que é especialista em direito público eleitoral, participa toda sexta aqui do estúdio CBN. Muito obrigada, viu, doutor? Um ótimo final de semana. Tá, eu que agradeço, o tema ele é bastante complexo mesmo, espero ter podido ajudar aí os nossos ouvintes e um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada, doutora. A gente faz agora um intervalo bem rápido aqui no estúdio CBN e já volta com mais informações. Estúdio CBN.